Chegou a hora de falar sobre Star Wars, a Ascensão Skywalker. Episódio 9 aí, pra trazer a conclusão a essa saga, né, que está acontecendo desde 1977 e, nas palavras de J.J. Abrams, era pra ser satisfatório. Siqueira? J.J. falou muito, né? Bota aí, fala muito! Falou muito e não chega... Quando chegou na hora do jogo, sabe? Não fez uma grande coisa, não. JJ, satisfatório para quem? Me responde isso, porque eu não entendi essa parte. Fiquei um pouco confusa. Olha, eu acho que a gente estava esperando um pouquinho demais, tendo em vista que o filme foi co-escrito, né? Pelo mesmo roteirista de Batman vs Superman. Daí vocês tiram. Falando sobre o roteiro já, vocês lembram da época que o Colin Trevorrow estava envolvido, né? O diretor aí do Jurassic World, ele estava envolvido, ele ia fazer o episódio 9, ele já tinha escrito um roteiro com o Derek Connolly, e alguma coisa desse roteiro permaneceu aqui, né, no episódio 9, porque eles estão creditados. A gente não sabe exatamente o que, mas tem algo que ficou. E o JJ, que disse que ia fazer tudo de novo, não, eu e o Chris Terry, a gente escreveu do zero as coisas, beleza. Aí foi um trabalho de 4 pessoas que resultou em um filme muito ruim. Ih, rapaz. Esse roteiro, eu acho que ele tem um certo ineditismo, por um detalhe. Eu acho que ele vai ser creditado no futuro como o primeiro roteiro escrito por comentários do Reddit. É isso, é uma fanfic bem grande. O J.J. eu diria que é ousado da parte dele fazer isso. É uma escolha, né, gente? Ele queria fazer aí algo maior que o Rian Johnson, mais assim, subverter mais expectativas. Ele quis ser lembrado como alguém que conseguiu fazer algo diferente. Ele fez. Porque ele decidiu fazer isso. Uma fanfic bem grande. Colocar vários easter eggs de coisas que não importam. Colocar situações que, assim, não se resolvem. Mas, gente, olha só. Essa fanfic aqui, esse momento que vocês sempre pediram, está aqui. Eu fiz. Aplaudam, por favor. Então, a ideia geral é essa, né? Mas, assim, a gente falou muita coisa aqui já. Mas, antes de tudo isso, como isso é uma crítica aqui normal, a gente tem que dar o plot. Qual é o plot desse filme? Eu nem sei, mas eu vou pedir aqui pra tu fazer essas honras. Bom, basicamente o nosso velho amigo Sheev Palpatine estava vivo o tempo todo e resolveu agora dar as caras, entre aspas, né? Porque a cara tá um pouquinho estragada, mas enfim, né? Com a sua última ordem. Então propôs ao Kylo Ren, vamos nos unir aqui, acabar com a catadora, com a Maria do bairro da galáxia muito, muito distante e esmagar de uma vez a rebelião. Basicamente é isso. E assim, qual a missão da resistência aqui? O que é que eles têm que fazer? Obviamente eles têm que resistir aí o poder da Primeira Ordem de início, né? Porque eles estão sim lutando contra a Primeira Ordem ainda. O Kylo Ren, ele é o líder supremo lá da Primeira Ordem, embora a gente não veja isso muito posto em prática, e a resistência continua, tipo, meio que resistindo, né, sendo bem óbvio, assim, enquanto isso a Rey está treinando, né, ela está buscando aperfeiçoar o conhecimento dela na força, e também treinamento físico, treinamento de batalha e tal, ela tá treinando, e a gente não vê ela junto necessariamente de missões, porque existem missões. E, tipo assim, ela não está lá, está separada e tal. O que cria até uma certa frustração em relação a outros personagens. O Poe, ele se mostra bem irritado com isso, com esse afastamento, entre aspas, da Rey, enquanto ela faz esse treinamento com a Leia, que virou a mestra dela. E isso não é spoiler, já está nos vídeos liberados pela própria Disney. E a gente tem basicamente esse conflito. Você tem o Kylo Ren, o Palpatine e a resistência nesse jogo de xadrez intrincado, tentando resolver quem vai de fato dominar a galáxia tão distante. Então é isso. Basicamente, a gente teria 2 opostos da resistência e a Primeira Ordem, e a Ordem Final, que no caso que quer dominar tudo, né? Quer ser o dominador aqui. Algo que a gente já, inclusive, tinha falado em uma análise de trailer, que isso provavelmente iria acontecer. E assim, o filme, a missão desse filme, do episódio 9, é de fato concluir uma saga inteira, uma saga de 9 filmes. A gente sempre soube disso e sempre foi muito enfatizado pelo próprio J.J. Abrams que ele queria fazer isso. Não é só como o script, né, de entrevistas dele diz. Não é só uma conclusão de 3 filmes, mas é uma conclusão de 9 filmes. Então, claro que a gente tinha que fazer ligação com todos os outros filmes. Mas essa história aqui, a gente não vê uma ligação com os outros filmes em um sentido narrativo. Ele é de uma deselegância imensa com o episódio 8.
ele, logo nos primeiros 10, 15 minutos, ele pega alguns plot points que foram colocados no episódio 8, torce de uma forma que eles se tornem irrelevantes ou simplesmente ignora. Isso acontece com personagens, situações, plot points, muitas coisas que foram colocadas pelo Rian Johnson no episódio anterior são atropeladas aqui. E atropeladas eu acho que é o termo certo. Porque em matéria de montagem, é o episódio mais acelerado de toda a saga. É uma montagem muito ruim. O filme já começa de uma forma extremamente estranha dentro de Star Wars, porque a gente tá acostumado com um certo formato, que eu acho, inclusive, que deveria ser mantido. É um formato que é dessa forma, existe o crawl, existe a abertura, e existe uma abertura de cena que a gente sempre sabe. Só que começa de um jeito tão, tipo, isso aqui já aconteceu, isso aqui já aconteceu, e depois vai pra outra coisa, a gente não tem um momento de entender o que tá acontecendo. Até por isso falei, eu não sei exatamente qual é a proposta desse filme, porque ele dá tanta informação em cima de informação que no meio você pensa, tá, mas qual é o objetivo aqui? O que é que a gente tá... Pra onde a gente tá indo? Em relação a The Last Jedi, que você falou, eu concordo, ele atropela em vários momentos, mas ele também continua algumas coisas. Algo que eu acho que manteve foi o arco do fim de The Last Jedi, que é inclusive um dos bem reclamados. Ele foi, eu acredito, honrado aqui, e nesse sentido, tipo, em algumas coisas ele vê, não, beleza, The Last Jedi vai pegar isso aqui. Mas é tipo assim, é ele pensando, eu vejo assim, o J.J. Abrams olhando assim, o que é que eu vou pegar e o que é que eu vou ignorar. É tipo assim, como se ele tivesse a escolha de fazer isso. Sendo que ele não teria. Porque é uma sequência direta. Não é como se ele tivesse, sei lá, fazendo uma sequência de Vingança do Sith ou uma sequência de Retorno de Jedi. Porque nesse sentido, ele tem que honrar a trilogia original e tem que pelo menos, sei lá, fazer alguma menção aos prequels. Beleza. Nessa trilogia aqui, não é honrar. É uma sequência. Exatamente. Então, independente de, não gostei da decisão de Os Últimos Jedi, isso aqui atrapalhou o que eu pensei em The Force Awakens, não importa, é o que aconteceu, você tem que trabalhar em cima disso. E o JJ não fez isso, ele não honrou o Rian Johnson, não honrou o que o Rian Johnson fez, então, sei lá, é um sentimento de... traição não, mas tipo enganação, sabe? Falta de continuidade em relação aos temas que foram colocados. Você falou do arco do fim, é um dos poucos realmente que eu gosto dentro do filme. Por quê? Você tem uma continuação do que foi apresentado lá do início. Lá no primeiro filme a gente tinha o Finn como um Stormtrooper desertor. Esse tema é continuado aqui, de maneira superficial mas é pelo menos continuado. Em relação ao arco da Rey, há uma quebra tão grande em relação ao que a gente viu em The Last Jedi, que tem uma cena específica na qual é jogado na nossa cara que, olha, nós estamos quebrando aquilo que foi mostrado no filme passado. Lidem com isso. E assim, mencionando esses arcos superficiais que você falou, né, é interessante que ele tenha honrado o arco do fim e, inclusive, o aprendizado que o Finn tem com a Rose e tenha ignorado completamente a Rose. E, assim, não que eu esperasse que a Rose fosse ter uma participação muito grande, porque ela não faz parte, de fato, daquele trio principal, dos personagens principais. Eu diria o trio e o Kylo Ren, né? Ela não faz parte ali desses protagonistas. Mas é muito estranho, pra não dizer outra palavra, que o JJ tenha escolhido usar o aprendizado do Finn, que o Finn teve com a Rose, e escolhido deixar a Rose de lado. Ela é coadjuvante de luxo aqui. A gente sabe o que a Kelly Mary Tran passou, e é como se o JJ tivesse meio que dando essa vitória pra quem fez bullying com ela, sabe? É muito grotesco que isso tenha acontecido, e eu só desejo melhor pra Kelly Mary Tran, assim, eu acho que a Connix tem mais falas do que ela. Cara, eu entro nisso porque é muito, muito ruim que isso tenha acontecido ali. E é uma coisa que o Rian Johnson fala, que, tipo, o casting dela foi muito, um big deal, assim, foi muito importante pra ele, e o JJ disse, não, vou honrar e tal. E não honrou, cara. Então, assim, como você falou, a gente tem a Rey acontecendo, sei lá, deturpando, eu uso essa palavra porque eu senti uma deturpação do que a gente tinha acabado ali em The Last Jedi. E eu não gostei, sinceramente, eu não gostei do que a Rey se tornou nesse filme. Eu não gostei do jeito que ela foi trabalhada nesse filme. Chegou um ponto no filme que eu fiquei, essa não é a Rey. E indo pro espelho dela, que é o Kylo, nossa, meu Deus do céu, o que aconteceu na feitura do roteiro pra eles apressarem tanto e deturparem tanto o desenvolvimento desse personagem? Porque o Kylo Ren, ele tem uma participação aqui que é forte, sim,
Mas essa participação, ela acaba meio que indo de encontro com muita coisa que foi colocada nos últimos 2 filmes. Não coloco nem só no Last Jedi. Completamente. Mas no filme anterior também. Eu não sei como eles pegam esse personagem, que ele começou sendo um antagonista tão misterioso, com tanta coisa a desenvolver, e fazem um desenvolvimento tão ruim. E assim, todo mundo sabe que o Kylo Ren é o meu personagem favorito, e eu sempre disse que, tipo, o arco dele, pra mim, foi bem claro. Porque no início, a gente vê ele como um antagonista que ele tem que cometer uma decisão muito horrível, que é matar o próprio pai dele pra meio que solidificar o caminho dele no lado negro. A gente vê o conflito dele em The Last Jedi, só que a gente vê também uma decisão que ele toma no final, de que é permanecer ali naquele caminho, e eu vou seguir por aqui e eu vou dominar a galáxia. De romper com os caminhos anteriores, romper com o Império, sim, com romper tudo. com a Aliança, romper com o Jedi, romper com o Sith. E essa iconoclastia que o Kylo Ren apresentou, nossa, que é basicamente ignorada. Foi ignorada porque a gente tem o retorno do capacete pra nada. A gente tem o retorno da adoração dele ao capacete do Vader pra absolutamente nada. Nada. A questão dele como Supreme Leader, que era sim pra ser forte, porque a gente sabe que eu esperei algum, tipo, um motim assim, porque é como se os generais estivessem vendo, não, esse cara é aleatório aqui, a gente não tem porquê. Se o Palpatine voltou, a gente tem uma fidelidade maior a ele do que ao Kylo Ren. Mas nem isso foi usado, sabe? E até, tipo, a própria jornada dele em relação com a Rey, que a gente viu aquilo em The Last Jedi, acontece de uma forma que também não foi explorada bem pra mim. Então chega um momento do filme que o personagem se torna supérfluo, e isso pra mim é horrível, porque ele tinha que ser co-protagonista com a Rey, nesse sentido, já que vocês trouxeram o Palpatine, e desde o momento que foi dito que o Palpatine ia voltar, obviamente o Kylo Ren não seria mais o vilão, isso é claro, o que pra mim é um erro, porque eu sempre achei que o Kylo Ren tinha que ser o vilão do 9, mas beleza, você trouxe o Palpatine, então obviamente o Kylo Ren não vai ser um vilão aqui, um vilão principal no caso, né? Então ele teria que ser co-protagonista com a Rey, e não foi o que aconteceu. Não é só uma conclusão dos 9 filmes, é uma conclusão dessa trilogia. Ela teve um tema? Existiu alguma coisa que foi o fio condutor dessa saga? Foi indicado, assim, até em material promocional, que, tipo, talvez a gente estivesse, de fato, lidando com o equilíbrio, né, da força. Porque tinha muito essa questão, azul, vermelho, roxo. Então a gente teria, então... Tem um equilíbrio aí, a gente vai... Não é nem que vai ter o equilíbrio, é que vai ter alguma discussão sobre isso, porque a gente nunca teve, de fato, uma discussão sobre isso. Até o menino Force User lá no final do episódio 8, que aliás é uma das cenas mais bonitas de toda a saga, você vê aquela criança pegando um cabo de vassoura e usando como se fosse um sabre de luz e se imaginando naquelas batalhas. Você pode não gostar de episódio 8, mas foi uma das cenas mais bonitas e emblemáticas de toda a saga. E esse fator é completamente ignorado aqui. Cara, Siqueira, eu acho que... Assim, a gente tá, obviamente, muito decepcionado. Mas, pra tentar trazer um pouco de luz aqui, vamos falar pontos positivos, certo? O que é que você achou de pontos positivos do filme? A interação do trio. Você conseguir ver Finn, Poe e Rey, mesmo que de maneira limitada, interagindo, trocando palavras, trocando posições. Você vê o Finn sendo meio que o mediador entre o Poe e a Rey. Você vê eles tendo piadas internas, brincando uns com os outros. Isso funciona. Isso devia ter acontecido antes, aliás. Isso devia ter sido estabelecido no episódio 7. Eu gostei muito dos 3 também. Eu gostei da interação do Poe com a Rey, que eles ficam se bicando. Eu gostei, apesar do... As criaturas novas, o Babu Freak muito, ele é bem divertido. É muito divertido. E você teve criaturas realmente que estão lá, físicas, animatrônicas. Você tem um ponto em Passana que você tem várias crianças alienígenas que você vê que não são feitas em CG, que estão lá. E que, sabe, os humanos, os atores conseguem interagir com elas. E existe um momento bem fofurinha lá da Rey com uma das criaturas que funciona. Em dado momento você é lembrado pelo que esse pessoal tá lutando. Você não consegue, não tem um aprofundamento disso, que me irrita profundamente. Mas em um certo momento você consegue ver a doçura ali. Você consegue ver uma interação realmente entre um humano e um boneco, não sendo só uma interação entre um humano e um boneco, sendo uma interação entre uma heroína e uma criança.
Eu gosto disso, isso funciona. Visualmente, a gente tem set pieces bem bacanas. A gente, quando a gente não tá cansado de algumas coisas, porque tem vezes que a gente fica um pouco cansado da ação que tá acontecendo, mas em alguns momentos a ação de fato é muito boa. As lutas de sabre de luz. O duelo na Estrela da Morte é muito o duelo bonito. eu gostei bastante, é filmado muito bem, inclusive. E alguns momentos de ação eu curto demais. O retorno do Lando, que era uma coisa que também foi muito propagandeada aqui, ele funciona, até mesmo porque o personagem ele tem uns bons diálogos com o Paul. Tem uma coisinha com o Paul que eu vou adentrar mais quando a gente falar na questão de spoilers, mas que pode ser até meio redundante em relação ao que já tinha a lição que tinha sido colocada no 8 com a Holdo. Mas que ver o Paul de fato aprendendo a lição e colocando ela em prática, sabe, cria um senso de conclusão pro personagem. E assim, falando sobre a Leia, né, porque a gente sabe que teria limitações por conta da morte da Carrie Fisher, e não ficou legal. Assim, não ficou legal, e obviamente a gente não tem como criticar isso de uma forma muito mais abrangente, porque de fato não tem o que fazer, e não foi salvo de nenhuma forma. Foram Algumas interações, tomadas assim, são bem ruins. foram interações que não precisava, meio que... Não funcionou. Pra mim, não funcionou. E eu até tentei me emocionar com momentos envolvendo ela, porque a gente sabe que ela não tá lá. Então, é de fato emocionante a gente pensar que, poxa, é a Carrie Fisher, mas não é a Carrie Fisher. Só que a situação ao redor não funcionou. Então, acho que, apesar de tudo, eles tentaram, mas não deu certo. Não funcionou. Então, já partindo pras notas, Siqueira, qual sua nota? 5. 5. Eu vou dar a nota 6. Porque, na verdade, eu não sei muito dar nota. 6 pra mim é uma nota ruim, porque eu não gosto de dar nota. Então, 6 pra mim é uma nota ruim. Eu tenho, sim, que assistir novamente só pra poder digerir melhor algumas coisas. Mas a decepção foi real, foi forte. E eu vou demorar um pouquinho pra me recuperar disso. Olha, eu tenho que citar aqui uma profecia dos Simpsons. Eles fizeram um episódio há muito tempo atrás, em uma emissora muito, muito distante, falando sobre a estreia do episódio 1, né? E você tinha um cara de quadrinhos, né, saindo da estreia, muito irritado, dizendo: é o pior filme que eu já vi na minha vida, eu só vou ver 3 vezes, hoje. É o que vai acontecer com boa parte dos fãs de Star Wars. E, honestamente, eu não me tiro dele, sabe? Eu vou ter que ver o filme novamente de novo. Eu preciso ver o filme de uma forma um pouco mais calma. Minha nota 5 é, honestamente, a pior nota que eu já dei pra um filme de Star Wars. Episódio 1 é um filme que, acredite, as prequels, o pessoal reclama tanto. Depois de ver esse filme aqui, eu comecei a dar uma olhada nessa. Não, só a Vingança do Sith mesmo. Mas então, é isso, gente. Com certeza a gente vai fazer vários vídeos de Star Wars aqui, então fiquem ligados. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa aí o sininho pra receber todas as notificações. E claro, se você gostou desse vídeo, Joga o like! E a gente se encontra na próxima. Deixar claro aqui, não tem Baby Yoda no filme, né? Não tem Baby Yoda, porém, no entanto, contudo, existe um motivo pelo qual o episódio 7 de O Mandaloriano saiu no mesmo dia que esse filme. Rapaz. Chegou a hora de falar sobre Star Wars Ascensão Skywalker, o episódio 9, que era assim pra trazer, né, a conclusão da saga Skywalker.